Jornal Jangadeiro. Debate. 10h08 na Grande Fortaleza. Que você acha que as diferentes gerações enxergam vida afetiva, carreira, família? Eu e a nossa Carla estávamos comentando exatamente sobre a geração XYZ Millennials. Boomers, né? Tem várias. Boomers também. Cada geração, ou nomenclatura, vamos dizer assim, representa um grupo que nasceu em uma época diferente. E cada geração tem características diferentes, seja no mercado de trabalho, ou como eles enxergam a família, como convivem com os amigos, e em relação ao amor também. Mudaram o comportamento, teve mudanças muito interessantes. Atualmente nós encontramos diferentes gerações trabalhando lado a lado, mas cada uma teve experiências diferentes, vivenciou realidades diferentes. Tem uma realidade minha com meus 7,4, né? Ia dizer 700 e quantos anos. O Yuri é uma geração muito mais agitada. O Pedro já é mais ou menos normal. Normal. É Frida, não? Micaele. Micaela, olha, Frida, de onde? É porque a outra... Como era o nome da outra? Era Sofia, era. É. A Micaela, que está também aqui estagiando, já é uma geração muito mais realmente diferente da nossa. Geração de entrada. Então a gente encontra... mas cada um teve essas diferenças. Como é que isso impacta o mercado, hein? Carreira e família andam em paralelo? É o que a gente vai debater hoje aqui no programa com Isabela Edson. A Isabela é diretora executiva da Agir Consultoria Organizacional, especialista em gestão de pessoas e negócios. A Marcília Martins é CEO da Comunicação Morion, roteirista, produtora audiovisual. E claro, você que está pela internet ou acompanhando pelo radinho, o nosso debate pela Jangadeiro na 101.7, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Aqui, lembrando que você pode participar mandando indagações, perguntas, dúvidas pelo 981543814 e também no chat do YouTube. Vamos começar? Bom dia para a Isabela, bom dia Marcília. Sejam bem-vindas, muito obrigado pela presença importante de vocês. Obrigada. Bom dia, Leonardo. Vamos começar explicando um pouco para a nossa audiência aqui o que é que significa cada sigla, geração XYZ, Millennials, que na cabeça de muita gente é novidade. A minha era até então, porque eu precisei estudar um pouco para conversar com vocês. Vamos lá, começando com você, o que é que você entende, Isabela? As gerações são importantes e hoje, cada vez mais nos ambientes de trabalho, a gente está tendo um encontro intergeracional. A gente tem profissionais da geração Baby Boomers, no caso que é você, né? Você está aí na geração já pós-guerra, tem a geração X, né, que é a turma que de entre 36 e 55 anos, tem a geração Y, né, que é a geração dos milênios, e a geração Z, que é a geração mais rápida, mais fluida. E no mercado hoje a gente de fato encontra todas essas gerações e o quanto é importante a gente saber lidar e dialogar com todas elas. E aí, Marcília? Oi, Leonardo, bom dia. Então, o desenvolver tecnológico, ele nos permitiu que as gerações fossem marcadas por esse modo, que são os nossos pais. Eu sou filha da geração Boomer e cada uma delas apresentam características super importantes, inclusive para o desenvolvimento, né? Uhum. Isso abrange o desenvolvimento social, e especialmente dentro das organizações, que acaba, claro, tendo ali a família como um fator importante também no desenvolvimento do ser humano. Para mim, que trabalho com comunicação, é interessante ver o desenvolvimento dessas gerações
também na comunicação, uma vez que a gente tenta se adaptar, né? Adaptar a minha comunicação à geração X, à geração Boomer, à geração, enfim, Z, né? Que já vem aí nascida, a geração Z, são os atuais, né? São os que vieram após os milênios, e eles já tendem a nascer com essa tecnologia, já nascer com o celularzinho ali na mão. Então, de fato, a comunicação ela é bem presente também, importante dentro do desenvolvimento dessas gerações, né? A geração Y, por exemplo, a milênio, ela já traz ali o start da tecnologia, né? Assim como também a geração Z. Interessante, eu sou da geração pós-guerra, como disse a nossa Isabela, então já pós-guerra. É Y, Isabela, que eu sou? Ou é Boomer? Baby Boomers. Baby Boomers. Ah, Baby Boomer. Esse nome vem justamente porque é do pós-guerra. Como é que... Eu estava começando aqui nosso debate e mostrando que aqui na sala, aqui no estúdio onde a gente está trabalhando, temos gerações diversas. Como é que o mercado de trabalho se beneficia dessas gerações trabalhando juntas? Eu acredito e sempre menciono que esse encontro intergeracional dentro do ambiente de trabalho, ele é extremamente diverso, ele é inclusivo, ele é importante. O quanto é importante a gente ter uma opinião de uma pessoa que é mais sábia, uma pessoa que traz uma experiência, e ao mesmo tempo o quanto é importante a gente olhar para as gerações que estão hoje atuais, né, que hoje estão e visualizam o mercado de forma diferente, a celeridade nesse processo, né? Eu sou filha de uma geração baby boomers, como a Marcília colocou, né? Então é uma geração que, em geral, evita levar trabalho para casa, mas trabalha muito fora do horário, que se desgasta, que se rasga todinho para levar uma condição favorável, melhor para a família. A qualidade de vida é importante. Os maridos tinham esse papel de provedor e as mães ficavam mais como donas de casa. As mães que trabalhavam naquele momento eram mais como se fossem mais transgressoras, mas os pais não participavam tanto da criação dos filhos, né? Então essa relação, ele era de fato muito mais focado na vida profissional. Entender que hoje as gerações são... A minha geração, eu tenho 42 aninhos, né? Então a minha geração está a geração X. Meu esposo já participou, foi a todas as consultas, ultrassons, naquele período pré-natal, deu o primeiro banho, né? Que antigamente os pais não participavam. Então, assim, houve avanços, né? Houveram coisas positivas e também existem coisas que não são positivas para algumas pessoas, né? Entender que o mundo diverso, inclusivo, ele soma, ele pode ser positivo e ele é positivo. Entender que hoje a gente tem um preconceito muito grande no ambiente de trabalho com profissionais de 40 mais, ou seja, profissionais que tenham acima de 40 anos, em algum momento é como se eles não se percebessem ou não fossem úteis, né, para o mercado de trabalho, quando na verdade eles estão a plena evolução do seu processo de conhecimento, o quanto que eles hoje estão mais sábios, o quanto que hoje eles conseguem entender melhor. Uma Marcília colocou, e você mesmo colocou no início, as gerações de hoje, elas trazem um salário emocional muito grande. Bernardinho mesmo já dizia que a geração de 92, que ganhou a medalha, ele gritava, né? E aí perguntavam para ele, depois da Olimpíada de 2006, que ele ganhou novamente uma medalha, e por que ele não gritava? Ele disse, porque a geração de hoje não aguenta os gritos que antigamente, né, eu dava. Então, de fato, a geração mudou, o posicionamento das pessoas mudou. Entender que essas pessoas hoje elas estão em busca de uma satisfação, de um propósito melhor, de entender o seu propósito de vida e a partir daí ter um direcionamento para a sua vida mesmo, como um todo. Deixa eu perguntar aqui a Marcília, você falou ainda há pouco que a geração é nascida entre 1946 e 1964, hoje em dia no Brasil representa
33 milhões de brasileiros, de acordo com uma pesquisa. Em seguida veio a geração X, com 55 milhões de representantes. Bem diferente dos millennials e da geração Z, os antecessores, como você falou ainda há pouco, são mais tradicionais em termos de relação do trabalho, preferindo carreiras estáveis. Essa nova geração não tem estabilidade, deixa eu botar aspas aqui, não pretende ter estabilidade como os pais, não? Vou conversar com a Marcília. Essa pergunta. Então, Nonato, é importante a gente entender que, por ter sido, por exemplo, criada pela geração Boomer, que foi você, no caso, né, pela sua geração, nós, da geração Millennial, a gente tende a ter um comprometimento bem maior e ter a facilidade de desenvolvimento de múltiplas tarefas, né? Dentro do meu contexto, eu percebo que eu lido dentro da minha empresa com diversos funcionários que são mais jovens, né? Geração Z, uma vez que a comunicação de a minha empresa ela trabalha com comunicação na rede social, redes sociais, desenvolvimento de sites e afins. E é importante que dentro desse viés de carreira, das instituições, a gente trabalhe com uma certa colaboração. Todos, independente da geração, sendo Z, Y, tem algo a contribuir de muito importante. O que a gente vai entendendo é que a geração Z, ela tende a pertencer mais, ela precisa de um propósito para estar ali. Ela não vai simplesmente, ela não está pelo dinheiro, ela não vai estar ali, ela precisa ali de um incentivo, e aí a Isabela, ela deve viver muito isso, porque eu, dentro do meu contexto empresa, eu precisei de contratar pessoas de RH, pessoas que tinham essa compreensão e focavam mais no desenvolvimento dessas carreiras, para entender, né, a importância dessas pessoas e como vincular as diferentes gerações dentro da minha empresa. Porque, sim, eu atendo clientes boomers, eu atendo clientes millennials, eu sou millennial e sou muito feliz de ter nascido nessa geração, porque foi ali eu acredito que os millennials, eles sejam meio que uma ligação entre os boomers, o equilíbrio entre os boomers e a geração Z, né? Fazendo com que haja uma compreensão maior, né? Que a gente consiga repassar valores importantes dentro da nossa vida, da geração passada, para as gerações futuras. Eu acho que isso é importante. A gente repassar o comprometimento, essa visão futura, essa geração Z, né? Não falo de modo geral, claro. Ok, nós tivemos um pequeno probleminha do som, mas deu para compreender realmente a sua participação. Deixa eu perguntar a Isabela aqui, nós tivemos recentemente o problema de tinha 40 anos, uma faculdade, ela fez faculdade, e dentro da classe foi surpresa, ela teve a surpresa de ser, você, o que é aqui com 40 anos dentro... É a questão que eu pergunto. Como evitar, por exemplo, o etarismo, já que cada geração possui características diferentes, a surpresa de alguém trabalhar, eu com 70 e 120 anos de rádio, com um menino que começou há 4 anos, 5 anos atrás. Como evitar esse etarismo? Essa questão da hostilidade, eu lembro muito, e eu tenho uma formação, né? Eu sou formada em Serviço Social pela UES, tenho 2 pós-graduações, sou professora de pós aqui em Fortaleza, mas me permiti voltar também para a graduação novamente. Então, hoje, eu estou no 4º semestre de um curso de graduação. Então, eu estou vivendo a situação que essa pessoa viveu, né, lá no Rio, ou foi São Paulo, e como é importante a gente entender, primeiro, a gente precisa trabalhar isso dentro do desenvolvimento humano, a partir da educação, entender que tem o desenvolvimento humano nosso vai desde a barriga até a finitude, até o fim
né, até no sentido da morte de uma pessoa mesmo. Entender que ela passa e que nós passamos por vários estágios. E não é porque uma pessoa tem 70, 80 anos, 60 anos, que ela está fora do mercado, que ela está inútil. Qual é o maior desafio de trazer, e aí eu faço seleção, eu trabalho com seleções para empresas de grande, né, de pequeno, médio e grande porte, de segmentos distintos. Qual é o desafio da gente trazer profissionais 40 mais, 50 mais, e aí vai. Primeiro, os profissionais, eles precisam necessariamente se atualizarem, então não importa, em qualquer idade você pode recomeçar, fazer uma nova graduação, fazer uma pós, fazer um MBA, fazer um mestrado, entender que as faculdades, elas são, as academias, né, no sentido de universidades e faculdades, é um espaço super heterogêneo, aberto a qualquer que seja a pessoa que queira se desenvolver, e que esse espaço também é muito bacana no sentido de você alimentar de network com pessoas de gerações distintas, se qualificar mesmo é importante, manter sua vitalidade, manter, às vezes a gente encaminha 4 perfis, aconteceu isso semana passada, a gente encaminhou 4 perfis para uma empresa cliente, e um deles tinha acima de 50 anos. E o cliente não quis entrevistar o profissional que tinha 52 anos. E aí a gente vai lá e defende. Mas por quê? Olha, ele tem vitalidade, ele tem experiência, ele está ativo, ele tem um conhecimento bem interessante. Então, entender e apresentar para ele, porque quem entrevista, né, essas pessoas são pessoas mais conservadoras, né? E aí vem as gerações atuais, de fato, a gente pega facilmente um currículo de um profissional que passou nos últimos 5 anos por 3, 4 empresas. Então, ele chega, às vezes, a não passar 1 ano numa empresa. E aí, quem entrevista não tem interesse em entrevistar profissionais que não têm estabilidade, né, no mercado de trabalho. E aí, a gente trazer que é um movimento das novas gerações, entender que enquanto ele estiver aprendendo, aquele espaço é interessante para ele. Se ele não tiver aprendizado, não é um espaço interessante, deixa de ser interessante para ele. Então, assim, pode falar, Marcelo. Importante também lembrar da empatia dentro do ambiente organizacional, ou seja, ele, como no caso citado pelo Nonato, na universidade, né? Independente de onde, do espaço onde você esteja, do ambiente onde você esteja, a empatia de diversas gerações deve ser posta em prática diariamente, porque ninguém precisa saber tudo, ninguém nasce sabendo tudo. Então, como a gente realmente precisa desse contexto de empatia para inclusão, eu acho que inclusão é a solução, eu acho que, de fato, a empatia de diversas gerações, dos mais jovens que têm já uma facilidade com a tecnologia, e os millennials e os boomers com a socialização, que eu acredito que seja aí o equilíbrio entre as gerações e a importância disso, né? Ter empatia também. Muito bem feita a colocação. Interessante, eu entrei como estagiário numa redação de jornal, exatamente quando as máquinas de datilografia estavam sendo retiradas da redação e chegavam os computadores. Então, eu sou da geração que registrei o final de uma geração, em termos de prática redacional, para uma outra. E absorvi com muito prazer a satisfação de entender um pouco da internet, e fui procurar também fazer isso, a me tornar até blogueiro. Numa época, fui um dos primeiros blogueiros, acho que da redação lá do jornal Povo, que resolvi, porque era uma satisfação própria, não era para ganhar fama, nada disso não. Era isso, que é dar um entendimento. E eu pergunto a Isabela e a Marcília, as duas, uma questão que é muito interessante. Na vida pessoal, milênios costumam sair da casa dos pais e se casarem mais tarde do que as gerações anteriores no comportamento de vida afetiva.
Muitos também apontam a geração como narcisista e com o hábito de gastar mais do que poupar, não se interessando nem tanto. A Carla ainda há pouco falava interessante aqui que não tem muito interesse no salário, não. Se lhe der satisfação pessoal, eles ficam motivados a continuarem no trabalho. Mas se não der, eles... Não, me dê minhas contas. Por quê? Houve alguma coisa? Não, vou me embora. Não é isso? É isso mesmo. Quer começar, Marcília? É isso aí. Então, com o passar dessa evolução da tecnologia, com o passar dos anos, realmente a geração mais jovem ela ficou um pouco mais... e a saúde mental importa mais para eles, né? E aí veio o salário emocional, como foi citado logo no início, que nada mais é do que um conjunto de práticas que a gente pode realizar dentro da organização para que torne mais agradável o ambiente e o trabalho desse funcionário, dessa geração em si. Eu acredito que os valores repassados de uma geração para outra importa ainda, reforço, que há necessidade de a gente repassar valores como comprometimento, que é algo característico da geração boomers, né? Embora eles são mais comprometidos, aparentam, né? Tem aí uns valores mais de independência, e que foi repassado para a geração milênio, acabou sendo repassado para a geração milênio, e falar um pouco do papel da mulher também, né? Que a mulher ela passou a priorizar mais a sua carreira dentro desse contexto de trabalho, né, Isabela? Eu acho que você deve ver muito dentro da tua rotina de trabalho, as mulheres se destacando mais ainda, porque passaram, não digo todas, não falo de modo geral, nunca generalizando, que as mulheres elas passaram a romantizar menos a maternidade e priorizar mais suas carreiras. Então, sim, o amor pela maternidade existe, mas elas passaram a priorizar, sim, o que acaba sendo confundido, ou pode ser confundido com algo mais narcisista, né? E, de modo geral, a gente não precisa ver o narcisismo como algo tão negativo também. Eu acho que se importar com o seu contexto de vida e se importar com a sua carreira, com seus objetivos também, acho que faz parte de toda a trajetória de evolução. Não sei se a Isabela concorda, o que ela acha sobre isso, mas fala aí. Concordo sim, Marcília. É importante trazer que, de fato, as mulheres se desafiaram mais, ousaram mais. Hoje, de fato, existem mais mulheres do que homens no mercado, isso é comprovado aí por pesquisas, IBGE, eles trazem isso. Então, as mulheres ocupam mais espaço no mercado. Eu lembro que a minha avó, desde que eu me entendo por gente, minha avó é vozinha, aquela que faz o tricô, aquela que faz o ponto de cruz, que fica em casa. E hoje existem pessoas, a minha sogra, por exemplo, de 65 anos, ela trabalha, né? Então, entender que as gerações mudaram, que as mulheres estão, de fato, ocupando. Uma coisa que a Marcília trouxe, que é muito importante também, eu mencionei já a questão do propósito, que as gerações atuais, elas são muito movidas a propósito, mas os valores também, eles estão muito fortes, né? As gerações mais experientes, como o Baby Boom, existir, por diversas vezes eles passaram por cima dos valores para proporcionar para as suas famílias uma condição de vida favorável, para proporcionar para si uma condição de vida financeira melhor. E as gerações de hoje não estão interessadas em passar por cima de seus valores. Os valores para elas são muito fortes. Então, se uma empresa possui como valor a transparência, elas possuem como um daqueles mesmos valores, elas gostam de trabalhar em empresas onde elas se sintam, onde a comunicação seja fluida e transparente. Se um valor para ela é honestidade, então ela naturalmente vai procurar empresas em que os processos sejam honestos, né? em que inclusive a ascensão funcional seja transparente e honesta com eles. Então, essa questão dos valores é muito forte. E que anteriormente, não que as gerações anteriores isso não fosse relevante, muito pelo contrário, também era, mas eles eram acostumados a passar por cima dos valores para proporcionar para suas famílias e para si uma condição de vida mais confortável e melhor, pensando no bem comum geral, né, da nação ali deles, e hoje não, de fato as pessoas
As gerações, elas tardam mais a sair das suas casas, elas não estão... Então, assim, às vezes ter casa não é uma casa própria, às vezes não é tão relevante, às vezes ter um carro próprio não é tão relevante. Existem já consórcios de aluguéis de carro, onde ele passa o ano todo pagando um valor e ele tem carro e ele muda e altera. Então, assim, eles são muito mais inovadores, o que para a gente é esquisito, é absurdo, para eles é tranquilo, assim, foi interessante que eu passei, mudei de celular um ano atrás, aí passei para o meu filho, geralmente as famílias são assim, vão passando para os filhos, né, e tudo, o adolescente, ele disse, não, meu pai, o dele é antigo, ele disse, não, tá tranquilo, o meu, então, assim, entender que às vezes essa necessidade de possuir, que nossas gerações mais os baby boomers, o X, o Y, às vezes tem essa perspectiva, as gerações de hoje não têm essa perspectiva de ter especificamente algo de um valor tão grande. Então, é importante entender que são gerações diferentes, que todas têm o seu valor e que todas têm a sua importância e que trabalhar e saber lidar com todas elas é importantíssimo e é inclusivo e é benéfico para onde nós estejamos, seja no nosso meio social, pessoal ou no ambiente de trabalho corporativo. Olha, deixa eu só situar aqui o pessoal que está ligando mais tarde, depois do início dessa conversa, desse debate. Elas são Isabel Edson, diretora executiva da Agir, consultoria organizacional. Ela é especialista em gestão de pessoas e negócios, como ela própria falou. A Marcília, CEO da Comunicação Morion, roteirista, produtora audiovisual. E estamos falando aqui sobre esse encontro de gerações multidiversas, como as gerações G, X, Y, milênio, baby boomer. Todo mundo ainda está dentro do mercado, mas muitas vezes há uma diferenciação por conta de que empresas as próprias empresas não se atualizaram. Enquanto aqui a gente está discutindo é exatamente isso. Ela deu um exemplo aí do funcionário de 50 anos que chegou a ser recusado. Não quero não, porque o cara também não estava atento às mudanças. Hoje em dia, essas mudanças de conceitos, de comportamento, elas atuam de forma muito positiva para o mercado, não é, Isabela? Sim, com certeza. Trazer as pessoas... E aí eu vou reforçar, Nonato, e a Marcília, se quiser colocar também, existem pessoas tem pessoas que criticam e dizem, por que classificar as pessoas dentro de uma geração? Isso é tão caixinha e tudo. Mas existem pessoas, por exemplo, que estão na geração milênios, que não se percebem na geração milênios, que são da X, que tem uma cultura diferente. Então, mas entendam, não tenha dúvida, toda empresa, toda a sociedade e que sabe lidar com pessoas de gerações diferentes, independentemente da forma como ela trabalha esse processo geracional para ela, é importante, é relevante, de fato, entender o quanto que é rico. E se as pessoas se propuserem a aprender, e se as pessoas se propuserem a olhar o outro com mais empatia, como a própria Marcília colocou, ganham todos, né? A gente aprende com todos, entender que profissionais de 60 anos, 70 anos, eles são incríveis, que viveram experiências incríveis, que eles somam as nossas, entender que são os nossos jogadores caros. Sim. Porque a experiência, eu particularmente acredito que um boomer, ele é um jogador caro, que ele tem que ser valorizado, porque a experiência é algo que é repassado para outras gerações e eles têm uns valores bonitos, uns valores que eu falo disso porque os meus pais me repassaram o valor de competência no trabalho, de dedicação, de amor ao próximo, de respeito, que eu acho que hoje em dia dentro das organizações, não somente a empatia, como o respeito pelo trabalho do outro, pelo respeito hierárquico também, porque eu acredito que deva existir, e isso tem que entrar dentro da consciência das gerações mais jovens que vão chegando, para que eles também consigam repassar isso adiante. A vida digital para a geração Z é muito mais fácil, mas existe uma diferença da vida real e da vida virtual, que para eles a vida virtual é bem mais
bem mais movimentada. Mas aí quando eles saem para o contexto social, é completamente diferente. E aí vem as gerações boomers, as gerações millennials, que conseguem equilibrar isso aí, conseguem dar um norte, né? Dar uma orientação para essas gerações. Então, eu acredito que sociabilidade, respeito, que são características muito fortes da geração boomers, das gerações X e geração Y, sim, devem ser muito valorizadas, devem ser repassadas e devem ser, sim, não devem ser postas fora do mercado de trabalho. Elas devem existir porque são os nossos jogadores caros, eu considero. Pronto, a gente está aqui às 10 horas e 38 minutos. Vou fazer um intervalinho rápido. Não saiam daí, nem vocês debatedores, nem os nossos ouvintes, que a gente volta rápido. Já estou de volta aqui com o debate desta quarta-feira na Jangadeiro Band News FM 101.7. E eu tenho uma pergunta aqui que vou recapitular para quem não acompanhou as gerações. Baby Boomers nascidos entre 46 e 64. Geração X, nascidos entre 1965 e 1980. A geração Y, ou Millennials, nascido entre 1981 e 96. Geração Z, nascidos entre 1997 e 2010. E agora tem a geração Z, nascidos entre 97 e 2010. Na opinião de vocês duas, como é que deve se comportar a geração Alfa? São os próximos do mercado. Os que estão adentrando no futuro mercado, brevemente ao mercado? Explica pra gente. Bom, eu acho que sim. Pode falar. Eu acredito que dentro desse contexto, se a informação, ela já, com o desenvolvimento, com a chegada do ChatGPT, com a tecnologia em avanço, eu acho que essa nova geração, ela vai ser um pouco mais... acho que essa geração alfa, ela vem com a informação mais na mão. Eu acho que a busca pela informação vai ter os seus pontos favoráveis, né? Assim como também elas vão ter aí os seus desafios de ir em busca da informação, né? Eu acho que a informação vai chegar mais fácil para elas. Eu acho que vai ser meio que limitado ali a busca por grandes desafios, né? Eu acho que eles vão querer mais ali as coisas na mão, né? Eu não sei o que a Isabela acha, mas eu acredito que essa vai ser a postura. Vai ser mais difícil ir em busca de maiores desafios e eu acredito que vai ser mais cômodo para eles, né? Mas muito inteligente sempre, né? Acho que vem aí uma boa geração. Eu acredito que muitos dos empregos, né, desses cargos ou funções que vão ser desempenhadas não existem ainda, né? É uma geração em que o curso superior, muitas vezes, não é relevante, é muito mais de conhecimento, de autodidata, do que eles vão desenvolvendo, e é importante trazer que o conhecimento em determinado ponto, e aí eu falo como professora também, além de consultora, eu sou professora, o quanto que é importante esse espaço acadêmico para você enriquecer e ter opiniões, né, e práticas diferentes no entendimento do mesmo assunto. As informações, como a Marcília colocou, virão de forma mais acelerada e vai ser trazido para eles isso, e eles vão trazer isso para a sociedade dessa mesma forma. A geração alfa é a geração nascida a partir de 2010, né? Ou seja, são as gerações nascidas já dentro da tecnologia. Então, tudo é muito acelerado. Então, entender as fontes de informação de forma mais confiáveis, elas são importantes. A inteligência artificial vai vir com tudo, né? Se hoje já está invadindo, ela vai vir com tudo. Então, é uma preocupação, porque algumas ocupações, algumas profissões, elas deixarão de existir, outras
passarão a existir, mas eu acredito que terá espaço para todo mundo. Se nós trabalharmos numa sociedade de valores, né, e com valores vindas de geração em geração aí, desde que a Marcila até colocou também da geração do Baby Boomers, que ele traz muito um comprometimento, uma responsabilidade, a geração X, a questão do envolvimento, a geração Y, a questão do propósito, do olhar o outro com mais empatia. Eu acho que nós iremos nos fortalecer enquanto sociedade se nós trabalharmos em cima de valores, porque a pandemia, né, muita gente coloca isso, mudou muita coisa, mudou. De fato, mudou muita coisa, mas muitos trazem que ela acelerou o que estava lá na frente, né? O que estava para vir, ela simplesmente acelerou. Então, entender que essas pessoas estarão em pleno movimento, cuidar da saúde mental, que a Marcília já ventilou aqui sobre essa pauta, é importantíssimo. Hoje eu acredito que 90% dos profissionais que nós entrevistamos aqui na AGI, elas trazem como ponto de melhoria, quando a gente pergunta, fala um pouco de você, as pessoas têm dificuldade de falar sobre si, e ao falar sobre os pontos fortes, os pontos de melhoria, em geral vem a ansiedade e as crises de ansiedade. Então, assim, para sermos de fato uma sociedade mais madura, não só de idade, não só de processos geracionais, a gente precisa também cuidar do que está dentro da gente, né, para que venhamos a nos fortalecer mesmo enquanto pessoas mais fortes no sentido de saúde mental e emocional mais estável. Acredito que a gente consegue lidar com pessoas dentro de uma empresa, conduzir uma família ou não, né? Existem cada vez mais, nós temos entrevistado pessoas que não querem casar ou que casam e não querem ter filhos. A sociedade cobra muito o outro, enquanto na verdade a gente precisa aprender a lidar com si, né? Conosco mesmo. Então isso acho que fica uma lição para a posteridade aí, para o futuro. Lembrando que são as gerações anteriores que são responsáveis por formar essa nova geração. Eu acredito que existe assim, um pouco de responsabilidade, não sei se é uma característica aí da geração millennial, ter esse conceito de responsabilidade, mas eu acredito que sim, é uma responsabilidade da gente também repassar orientações, assim como a gente recebeu dos boomers, né? Como eu recebi da minha mãe, como eu recebi do meu pai. E a base da família importa muito. A família importa demais, a participação da família dentro do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, até a imersão no mercado de trabalho. Porque eu acredito que se eu não tivesse os valores que foram repassados da minha família, hoje eu não seria ninguém. Eu acho que, de fato, a família importa muito e eu agradeço muito aí a minha família, a minha mãe, ao contexto que ela me inseriu e que ela me apoiou dentro da minha carreira profissional, porque apesar de que a gente tem muito a escutar, na minha época não era assim, eu escuto muito da minha mãe, escutei muito isso, na minha época assim era diferente. Eu, como trabalho com comunicação, com marketing, a minha mãe demorou muito por segundo a entender que eu trabalhava fazendo post na internet, ela não entendia que eu era um produtor de conteúdo digital, até que aí eu consegui mostrar para ela e hoje ela já sabe o que eu faço, né? Mas para ela tudo era propaganda. Para ela tudo era propaganda. Sim. Ok, a gente está chegando ao final dessa boa conversa sobre as gerações e essa mutabilidade, essas gerações que surgem a partir, é bom lembrar que são evidenciadas a partir do progresso humano, dos valores novos que vão se sucedendo e ampliando o banco de ideias e principalmente das descobertas. Então a gente cada vez mais agradece. A Isabela citou bem a necessidade de se levar em conta conceitos da moral, acima de tudo, de eticidade, de respeito humano, de convivência harmônica entre os pares. Um que tenha 100 anos, um que tenha 25, quando eles passam a conviver unificados, no sentido de ter uma consciência cidadã, com cidadania, a gente vai procurar penetrar no mundo do beta e do teta, que deve ser a geração beta e teta, vai realmente mudar as relações do mundo e das pessoas. Obrigado a vocês
Isabela, Marcília, muito bom o papo. Queira Deus que a gente volte algum dia a falar também sobre esses assuntos a partir de novos conceitos, porque hoje, em um segundo, tudo pode mudar. Verdade. Obrigada, Nonato. Bom dia para você e excelente semana para todos. Um abraço. Bom dia, obrigada, Marcília. Obrigada, Nonato. Tchau, tchau, Isabela. Foi uma honra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 10h48 agora. Você ouve Jangadeiro Band News FM.